Essa semana vai começar o julgamento que talvez seja um dos mais importantes dos últimos anos aqui no Brasil. Até porque o resultado desse julgamento do Bolsonaro e seus aliados tende a impactar muito forte na corrida presidencial do ano que vem. E nesse julgamento as pessoas começaram a perceber alguns detalhes que eles não tinham notado que está deixando muita gente desesperada. Mas vamos prestar atenção, eu vou mostrar passo a passo para você o que vai acontecer nos próximos dias, como vai ser o julgamento, quem que vai ser julgado e quem vai julgar, que esse é um detalhe que muita gente está começando a olhar com um pouquinho mais de detalhe. Primeiramente, não esquece de deixar um like e seguir esse perfil, porque o que eu mostro aqui, dificilmente você vai encontrar na televisão. Vamos começar olhando o julgamento. O Bolsonaro pode ter uma pena de até 43 anos. E olha que maluco, é histórico esse julgamento. O STF nunca julgou um ex-presidente por tentativa de golpe de Estado. E aí, quais são os crimes que ele está sendo julgado? E aí eu quero que você deixe aqui nos comentários quais crimes você concorda. Crime de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, de 4 a 8 anos. Aí tem o segundo crime, tentativa de golpe de Estado, de 4 a 12 anos. Aí participação em organização criminosa armada, de 3 a 8 anos. Eita, mas dano qualificado, muita gente defende, aquelas pessoas que estavam fazendo o protesto lá no dia 8 de janeiro, tivessem sido julgadas por dano qualificado, que é de 3 meses a 3 anos. E aí tem também a deterioração de patrimônio tombado de 1 a 3 anos, que aí as penas somadas dá 43 anos, podendo chegar a 17 anos, aqui a participação de organização criminosa pode chegar em até 17 anos, com agravamento como uso de arma de fogo e participação de agentes públicos. 43 anos. Mas aí, Felipe, você fala, pô, quem que vai ser julgado, né? Aqui na notícia ela mostra os julgados. Vai ser o Jair Bolsonaro, vai ser o Alexandre Ramagem, vai ser o Almir Garnier, o Anderson Torres, Augusto Heleno, Mauro Cid, que também foi um delator, Braga Neto, Paulo Sérgio Nogueira. Aí você fala, Felipe, quem vai julgar? Vai ser todo o STF com as indicações do Bolsonaro e dos outros presidentes? Não. Esse julgamento começa com a primeira turma do STF. Quem que é a primeira turma? Aqui você já vai ter uma visão boa, tá? Primeiro, o presidente da turma abre a sessão. É loucura pensar que o presidente da turma do STF é o ex-advogado do presidente Lula, que vai julgar agora o ex-presidente Bolsonaro. Então, o Cristiano Zanin, ex-advogado do Lula, é quem é presidente da primeira turma e vai abrir a sessão. Quem que é o relator? O que o próprio Bolsonaro considera um dos piores inimigos dele na política, ministro Alexandre de Moraes, que vai ler o relatório com o resumo do processo. Aí a gente tem o Paulo Gonet, que é o Procurador-Geral da República, também indicado pelo Lula. E aí vai mais uma vez pro Alexandre de Moraes fazer o voto dele. E aí depois vem a defesa, os advogados vão tentar defender os réus. E aí volta os outros ministros. Vamos dar uma olhadinha em quem indicou cada pessoa aqui, né? Então, o Zanin a gente já falou que foi o Lula. O Alexandre de Moraes, ele veio no governo Temer. O Paulo Gonet veio pelo o presidente Lula. Aí você tem Flávio Dino, presidente Lula. Luiz Fux, presidente Dilma. Carmen Lúcia, presidente Lula. E o Cristiano Zanin a gente já falou. Então, praticamente todos aqui, tirando o Alexandre de Moraes, foram indicações do PT. Então, o julgamento do Bolsonaro hoje vai ser feito pelos ministros que foram indicados pelo PT. A defesa do Bolsonaro tentou, inclusive, tirar alguns ministros aqui dessa votação, que é o caso do Zanin, o caso do Flávio Dino, meio que indicando conflitos de interesse. Mas o próprio STF julgou dizendo que não existe conflitos. Daqui, eu posso estar falando bobagem, eu quero que você me corrija aqui nos comentários. Ninguém tem dúvida do que vai acontecer. O Bolsonaro, ele vai ser condenado. Só que a dúvida está aqui em cima, ó. Por quantos anos? Tem gente que acredita que o próprio ministro Luiz Fux vai ser o cara que vai ser mais brando, que vai diminuir pena, que vai ter uma visão diferente. Enquanto Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Carmen Lúcia e o Cristiano Zanin tendem a ser mais pesados, tá? Você acredita o quê? Que o Bolsonaro vai pegar esses 43 anos aqui ou a pena vai ser diminuída? Uma notícia que saiu na semana passada abriu meio que uma visão diferente do que pode acontecer, que foi uma declaração do Tarcísio, que hoje é visto como muitos como o principal candidato da direita para a presidência no ano que vem. E o Tarcísio disse que, se fosse presidente, seu primeiro ato seria o indulto a Bolsonaro. Ele também afirmou que o Lula faria um favor ao Brasil se saísse de cena. O que ele quer dizer aqui? Que se ele entrasse como presidente, ou se ele fosse presidente, se ele ganhasse lá na frente, ele indultaria, ou seja, perdoaria Bolsonaro. Só que aqui, meu amigo, no Brasil as coisas não funcionam dessa forma. Você lembra quando o Bolsonaro deu um indulto para o Silveira, que está preso até hoje? O que o STF fez? Cancelou o indulto. Inconstitucional. E agora,
já é esperado, o próprio STF já falou pelos seus interlocutores da mídia tradicional que iria reagir se Bolsonaro receber indulto de Eduardo ou Tarcísio. Existe uma discussão dentro da direita, e aí eu quero o seu comentário também, sobre quem deveria ser o próximo presidente caso o Bolsonaro seja condenado e não possa concorrer. O Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, tem o desejo claro de concorrer à presidência, ele inclusive já disse isso. E o Tarcísio não declarou abertamente, mas tanto o Centrão quanto parte da direita não tão bolsonarista coloca o Tarcísio como o principal candidato. Você acha que pro ano que vem, quem seria melhor? O Eduardo Bolsonaro ou o Tarcísio? Só que aqui o STF deixou claro que seja Eduardo, seja Tarcísio ou qualquer outro que tente indultar o Bolsonaro, os ministros do STF tendem a reagir. E aí, quando você para olhar, não é algo sem precedentes. No caso do Silveira, a magistrada avaliou que o benefício foi concedido por simples vínculo de afinidade político e ideológico. Então aqui eles já abriram um precedente que se o Tarcísio ou o próprio Eduardo dessem um indulto para o Bolsonaro, eles poderiam anular esse indulto dizendo que é um simples vínculo de afinidade político e ideológico e que é incompatível com os princípios constitucionais da impessoalidade e da moralidade administrativa. Ou seja, meus amigos, o STF está deixando claro que se o Tarcísio imagina que vai ganhar uma eleição e vai dar um indulto, ele vai ter dificuldade de passar esse indulto no STF. Só que tem um ponto também que o próximo presidente do Brasil tende a indicar até 3 ministros, porque os ministros atuais vão se aposentar e o próximo presidente ele tende a indicar mais 3 ministros, o que pode mudar essa visão dentro da corte. Tem muita gente que acredita nisso. Porém, o Lula pode ganhar mais uma vez a eleição. Tem muita gente que acredita que não tem como o Lula não ganhar a eleição no ano que vem. E aí o Lula colocaria mais 3 ministros do PT dentro do STF, o que deixaria ele com uma grande maioria, coisa que ele já tem, seria ainda mais forte, né? Você acredita que vai acontecer o quê? Mas tem um último ponto antes da gente finalizar aqui, que, beleza, o Bolsonaro pode ser sentenciado aí a 43 anos de prisão. Vai sair ileso? Não. O próprio governo brasileiro já projeta novas sanções dos Estados Unidos com o julgamento do Bolsonaro por tentativa de golpe. O ex-presidente ele vai começar a ser julgado por tentativa de golpe nessa terça-feira, no caso, amanhã. E o Trump citou o caso de Bolsonaro entre os motivos do tarifaço, de 50% sobre os produtos brasileiros. Tem 2 pontos aqui que podem desencadear um aumento das sanções do governo americano contra o Brasil. Primeiro, o Lula, na sexta-feira passada, deu o aval para que o governo brasileiro comece a aplicar a lei da reciprocidade. Que é o quê? Que é basicamente devolver as tarifas do governo americano. Isso, o Trump já tinha avisado que se o governo brasileiro fizer, ele vai fazer o quê? Colocar o dobro de taxas no Brasil. Fora que o Trump já deixou claro que ele vê o julgamento do Bolsonaro como uma perseguição política. Ele, inclusive, sofreu algo parecido na visão dele lá nos Estados Unidos. Você acredita que o Trump ele tá certo com essa ideia de perseguição política? Deixa aqui nos comentários também. Mas o próprio governo Lula já trabalha com essa visão de que o Trump vai retaliar caso o Bolsonaro seja sentenciado a 43 anos de prisão. O ponto mais importante que a gente precisa entender aqui é o seguinte: essa semana vai ser uma semana quente. Você vai ver a mídia tradicional vendendo todo tipo de narrativa para fortalecer esse julgamento. Logo, quem não prestar atenção, quem não se informar da maneira correta, quem não entender de fato tudo o que está acontecendo, por que está acontecendo e quem está julgando o que está acontecendo, não vai nem ver o que está acontecendo. E chegam novas sanções, o que vai acontecer? O governo brasileiro vai falar: vamos lutar pela soberania, os imperialistas estão querendo derrubar a gente. Só que se você não está nem acompanhando o que está acontecendo no Brasil, você basicamente vai ser manipulado pela mídia tradicional. Por isso, eu quero que você deixe aqui agora o seu comentário. Você acha que o Bolsonaro vai pegar 43 anos de cadeia? Segundo ponto, você acha que a reação do governo americano vai ser uma reação pesada ou provavelmente vai ser algo que a gente já está esperando, só mais tarifas? Porque lembra, o governo americano não só colocou tarifas, o governo americano colocou tarifas, que isso afeta principalmente a economia, parte comercial, mas também removeu o visto de ministros do STF e o mais pesado de todos foi colocar a sanção da lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes. Então tem muita gente que ainda acha que o governo americano pode não só colocar tarifas, ser muito mais agressivo, colocar sanções contra membros do governo brasileiro e até outros ministros do STF. Você acha que isso tende a acontecer? Mais uma vez, eu peço para você, deixe o seu like aqui, se inscreve nesse canal para avisar o algoritmo que você quer mais conteúdos como esse. Um abraço!